Com essa água gelada, Isso que eu água não paro de fria no adorar. rabo dos outros é refresco. Mas eu tô... A Fazenda 17 Reality segue rendendo muitos momentos inesperados e cheios de personalidade entre os peões. Especialmente quando o assunto é convivência e desafios do dia a dia dentro da sede. Um dos temas que virou conversa entre os fãs foi a falta de água quente. Um problema que mexe diretamente com o conforto dos participantes e acaba gerando reações curiosas e até engraçadas. Mesmo com o desconforto, alguns peões encaram um chuveiro gelado com coragem, enquanto outros preferem fugir dessa experiência. Como foi o caso do apresentador Dudu Camargo, que protagonizou uma cena que repercutiu bastante nas redes sociais e dentro do próprio programa. Durante uma visita ao rancho, momento em que os escolhidos podem aproveitar um pouco mais de conforto e exclusividade, Saori Cardoso tentou convencer Dudu a tomar um banho com ela, mesmo sabendo que o chuveiro estava gelado. A tentativa, no entanto, não funcionou. Dudu se manteve firme em sua recusa, deixando claro que não encararia água fria de jeito nenhum. Ele garantiu aos colegas que não estava fedendo e ainda justificou seu cheiro com bom humor, dizendo que estava com cheiro de homem, já que tinha acabado de cumprir um trato dentro do jogo. Essa afirmação acabou gerando risadas, comentários e até algumas críticas por parte dos colegas que insistiram para que ele encarasse o banho. Carol Dias também entrou na conversa, tentando motivar Dudu a enfrentar o chuveiro gelado. Mas nem mesmo a insistência da PO conseguiu mudar a opinião dele. Com seu jeito teimoso e direto, Dudu acabou reclamando da influenciadora, dizendo que ela o criticava em tudo que ele fazia. Essa pequena discussão aumentou ainda mais o clima descontraído, mas também mostrou a tensão diária que os participantes enfrentam com a convivência forçada, a falta de conforto e os desafios do confinamento. Durante a visita ao rancho do fazendeiro deste sábado, dia 6, Dudu Camargo convidou Saori Cardoso, Fabiana e Carol para compartilharem esse momento especial, que sempre serve para conversar com mais calma e planejar os próximos passos dentro do reality. Como era esperado, o principal assunto entre os quatro foi a próxima roça, que promete movimentar ainda mais a dinâmica do programa e pode mudar totalmente o rumo da competição. No aconchego do rancho, longe da agitação da sede, Dudu abriu a conversa destacando que os quatro estão alinhados em uma mesma linha de pensamento. Algo extremamente valioso em um momento do jogo em que cada voto pesa e cada decisão pode significar força ou fraqueza no grupo. A preocupação principal era entender se eles conseguiriam formar uma maioria para garantir que o plano realmente se concretize na formação da roça. Foi então que surgiu a grande dúvida: Kate votaria com eles ou seguiria outro caminho? A possível adesão de Kate ao grupo é vista como uma peça-chave, já que com seu voto, o grupo formado por Dudu, Saori, Fabiana e Carol ganharia força suficiente para direcionar a votação e criar um cenário mais favorável para eles. No entanto, ainda existe uma certa insegurança sobre o posicionamento da Pioa, já que Kate tem demonstrado comportamentos imprevisíveis, oscilando entre diferentes alianças e relações dentro da casa. Isso colocou o grupo em alerta, buscando avaliar todos os cenários possíveis e se preparar para qualquer surpresa na hora H. Durante a conversa, Saori trouxe um ponto importante para a mesa. Ela destacou que caso Dudu decida indicar Duda diretamente para a roça, existe uma grande chance de Toninho se juntar ao lado deles no voto contra a Mesquita. Essa análise mostra o quanto as relações dentro da casa estão conectadas e como cada movimento pode influenciar diretamente o comportamento de outros peões. Para Saori, esse é um caminho estratégico que pode fortalecer ainda mais o grupo e permitir que eles controlem melhor o destino da votação. Dudu, por sua vez, revelou que tem motivos reais para indicar tanto Duda quanto Toninho à roça, deixando claro que ambos estão no seu radar. Mas enquanto ele ponderava essas possibilidades, Saori deixou claro qual é sua preferência. Ela gostaria que o casal fosse direto para Berlinda. A influenciadora acredita que colocar os dois juntos pode gerar uma resposta importante do público e revelar qual deles realmente tem força fora do jogo. Essa estratégia também poderia enfraquecer alianças rivais e abrir mais espaço para seu grupo avançar. Além dessa discussão central, a conversa no rancho também revela o clima de tensão e expectativa que domina a casa nesta fase do reality. Cada peão está tentando demonstrar convicção, inteligência e capacidade de articulação para garantir sua permanência no jogo. Dudu, com sua postura firme,
Tenta equilibrar razão e emoção enquanto assume o papel de fazendeiro e organiza o jogo de acordo com o que considera mais justo e vantajoso. Já Saori assume um papel mais analítico, observando os movimentos dos adversários e criando cenários estratégicos que possam beneficiar seu grupo. A reunião dos quatro no rancho mostra claramente como o jogo está afunilando e cada decisão se torna ainda mais crucial. A expectativa para a formação da roça cresce a cada minuto, e o público acompanha atento, buscando entender se o grupo conseguirá realmente consolidar essa maioria ou se algum peão vai surpreender com uma mudança de voto. Esse tipo de conteúdo sempre gera muita repercussão nas redes sociais e acaba dominando as buscas do YouTube, já que os fãs querem saber todos os detalhes, opiniões e estratégias que envolvem os momentos decisivos de A Fazenda 17. Tradicional tiro-alvo do rancho em A Fazenda 17 sempre se destaca como um dos momentos mais esperados da semana, porque revela com clareza os sentimentos, mágoas e percepções que os participantes têm uns dos outros. No sábado, dia 6, a dinâmica foi marcada por muita sinceridade, críticas diretas e um alvo em comum, o Duda. A presença de Dudu Camargo, Saori Cardoso, Fabiano e Carol no rancho trouxe à tona tensões acumuladas. E todos aproveitaram a oportunidade para expor suas opiniões sobre a atriz, que se tornou o centro das atenções durante toda a atividade. Como primeira participante da rodada, Carol abriu o jogo com firmeza e maturidade. Ela relembrou que no início do programa, tentou construir uma relação de amizade com Duda, acreditando que poderiam manter um vínculo leve sem conflitos. No entanto, segundo Carol, a atriz acabou usando informações pessoais que ela mesma havia compartilhado de forma íntima. E isso quebrou completamente sua confiança. A modelo deixou claro que se decepcionou ao ver que conversas privadas foram transformadas em munição dentro do jogo, algo que considera desleal e desnecessário. Esse desabafo de Carol deu o tom da atividade, mostrando que não havia mais espaço para meias palavras. Em seguida, Dudu Camargo trouxe uma visão ainda mais direta. O fazendeiro da semana citou que, para ele, Duda demonstra o comportamento que chama sua atenção desde os primeiros dias, a aproximação estratégica com quem detém poder dentro da casa. Por isso, ele apelidou a atriz de Maria Chapéu, sugerindo que ela sempre quer estar ao lado de quem carrega o chapéu do comando. Para Dudu, esse comportamento não é apenas oportunista, mas também uma forma de tentar garantir proteção e benefícios dentro do jogo. Algo que ele considera transparente e facilmente perceptível por quem observa as dinâmicas da casa com atenção. Após a fala de Dudu, foi a vez de Fabiano se posicionar com firmeza. O peão afirmou que, em sua visão, Duda costuma manipular situações e pessoas, criando um ambiente de dúvidas e desconforto. Para ele, a atriz monta um jogo falso, tentando parecer sempre equilibrada e sensível, quando, segundo suas palavras, por trás dessa postura existe uma estratégia calculada que visa manipular emoções e influenciar votos. Fabiano destacou que, embora Duda tente se mostrar vítima em algumas situações, suas atitudes contradizem esse papel e revelam um lado bem mais estratégico do que ela admite publicamente. Por fim, fechando a rodada do tiro ao alvo, Saori Cardoso trouxe uma combinação de crítica emocional e análise estratégica. A influenciadora afirmou que Duda não respeita verdadeiramente as amigas dentro do jogo, citando comportamentos que demonstram falta de consideração e lealdade. Saori também comentou que enxerga Duda completamente perdida, navegando de acordo com o que chama de maré, mudando de opinião e de aliados conforme os acontecimentos se desenrolam e sem manter coerência. Para a influenciadora, a atriz se desconecta facilmente de quem deveria estar ao seu lado, aproveitando apenas momentos que lhe beneficiam. Essa dinâmica no rancho acabou se tornando um dos assuntos mais comentados entre os fãs do programa e rapidamente viralizou nas redes sociais. As declarações diretas, a unanimidade entre os quatro participantes e a intensidade das críticas deixaram claro que Duda está em uma posição delicada dentro da casa, sendo vista como alvo por uma parte significativa dos peões. Esse tipo de conteúdo tende a gerar muito engajamento no YouTube, já que o público gosta de acompanhar os bastidores da estratégia, os conflitos e as justificativas de cada voto, além de analisar quem realmente está jogando com coerência e quem está tentando se equilibrar entre diferentes grupos. Durante uma conversa no rancho,
Carol voltou a expor sua visão sobre Mesquita, com quem teve diversos embates ao longo da semana. Um ambiente reservado do rancho é sempre um espaço onde os participantes se sentem mais à vontade para falar abertamente sobre suas frustrações e preocupações. E desta vez não foi diferente. A ex-Miss Bumbum afirmou com todas as letras que não enxerga a verdade no comportamento do lutador, chamando de vigarista e deixando claro que sua opinião sobre ele já está completamente formada. Para Carol, um dos principais problemas no comportamento de Mesquita é a falta de posicionamento que marcou grande parte do seu jogo. Segundo ela, o lutador passou semanas evitando confrontos, fugindo de responsabilidades e deixando que outros peões tomassem decisões que também o afetavam diretamente. Essa postura, para a modelo, não demonstra apenas insegurança, mas também um comportamento considerado oportunista, esperando para ver para que lado o jogo se inclinaria antes de demonstrar qualquer opinião real. Essa percepção reforça a impressão de que Mesquita prefere ficar neutro enquanto outras pessoas se desgastam. Mas isso, para Carol, não faz dele alguém confiável em um jogo que exige transparência e firmeza. Dudu também participou da conversa e se mostrou alinhado às percepções de Carol. O apresentador trouxe à tona uma situação recorrente nas formações de Rossek. Segundo ele, sempre andou o fato de Mesquita ser avisado sobre em quem votar poucos minutos antes da votação. Para Dudu, esse comportamento revela a falta de autonomia e de responsabilidade estratégica. Em vez de construir seu próprio jogo, suas análises e seus próprios vínculos, ele preferia seguir ordens de última hora, sendo influenciado por quem estivesse mais próximo no momento. Isso colocava como um participante facilmente manipulável e sem iniciativa, algo difícil de respeitar em um ambiente de competição intensa. Além das críticas relacionadas ao jogo, Carol também destacou momentos que mostram o lado emocional desequilibrado do lutador. Ela relembrou as cenas de quando Duda se aproximou de Matheus, situação que mexeu profundamente com Mesquita. Em vez de lidar com seus sentimentos ou buscar conversar de forma madura, ele se isolou pelos cantos da casa, visivelmente desconfortável e irritado. Segundo a PO, ele chegou a ficar durante horas dando socos nas almofadas da sala, num comportamento que chamou a atenção de todos e que, para ela, demonstra um descontrole emocional preocupante. Essas atitudes reforçaram a ideia de que o participante não sabe lidar com frustrações e tende a se fechar, ao invés de enfrentar seus problemas de frente. Esse retrato construído por Carol e reforçado por Dudu mostra como a imagem de Mesquita dentro da casa está cada vez mais desgastada. A percepção dos colegas sobre sua postura e comportamento se torna um elemento crucial nesta fase do jogo. Já que alianças se desfazem, novas conexões surgem e cada peão precisa mostrar não apenas força estratégica, mas também personalidade e responsabilidade emocional. O público acompanha tudo atentamente, buscando entender quem está realmente jogando com coerência e quem está apenas reagindo aos acontecimentos. Esse tipo de conversa no rancho gera grande repercussão nas redes sociais e rapidamente se transforma em conteúdo que domina as buscas no YouTube. Os fãs querem entender melhor os conflitos, ouvir as análises dos peões e acompanhar como essas falas podem influenciar diretamente a formação da próxima roça. Cada detalhe importa, e a forma como Carol e Dudu expuseram suas opiniões pode indicar com clareza que Mesquita está cada vez mais vulnerável dentro do reality, podendo se tornar um alvo frequente nas próximas votações. O que se percebe é que a Fazenda 17 segue entregando momentos de sinceridade, confrontos diretos e revelações que mexem com o andamento do jogo. Um dos episódios mais comentados recentemente envolve Dudu Camargo, Saori Cardoso e o cavalo Apollo, em uma cena que gerou debate entre os peões e também entre os telespectadores sobre cuidado, manejo correto dos animais e comportamento dentro do reality rural. Tudo começou quando Dudu decidiu cuidar do Apollo, cavalo querido pelos participantes e muito mencionado em várias atividades diárias. O apresentador parecia confiante no que estava fazendo e até chamou Saori para mostrar o serviço, como se estivesse cumprindo com excelência uma de suas obrigações na baia. No entanto, para ser um momento de colaboração se transformou em uma cena repleta de tensão. Ao observar de perto o manejo de Dudu, Saori imediatamente percebeu que algo estava errado. O cavalo estava visivelmente irritado, batendo o pé com força e se afastando do apresentador.
um comportamento típico de desconforto e possível ameaça. A influenciadora digital notou que Dudu estava desembaraçando a cauda do cavalo de maneira inadequada, puxando com força e gerando desconforto no animal. Esse tipo de ação, quando feita incorretamente, pode causar dor no cavalo e até provocar reação brusca, como coices ou chutes de defesa. Saori não hesitou em corrigir o colega, dizendo claramente que aquela não era a forma certa de lidar com um animal e destacando que brutalidade não é o caminho para realizar nenhum tipo de cuidado. Sua correção foi direta e necessária, já que a segurança dos peões e o bem-estar dos animais estão sempre em primeiro lugar no reality. Para mostrar o procedimento correto, Saori demonstrou como desembaraçar os pelos da cauda de Apollo com calma, sutileza e movimentos lentos, respeitando o ritmo do cavalo. A diferença no comportamento do animal foi imediata. Assim que Saori assumiu o cuidado, Apollo parou de bater o pé e se manteve tranquilo, sem demonstrar qualquer sinal de desconforto ou ameaça. A cena evidenciou não apenas o erro de Dudu, mas também a importância do conhecimento e da sensibilidade no trato com os animais da fazenda. Além disso, a situação levanta discussões importantes sobre a responsabilidade dos peões ao lidarem com os animais. O público costuma observar com atenção esse tipo de dinâmica, já que qualquer sinal de descuido ou falta de preparo vira rapidamente assunto nas redes. Episódios como esse reforçam que o programa não é apenas um reality de convivência humana, mas também um espaço que exige respeito e atenção ao bem-estar dos animais que fazem parte da rotina diária dos participantes. Com esse acontecimento, Dudu acabou vendo alvo de críticas por parte do público e até de alguns colegas de confinamento, que comentaram ter percebido atitudes bruscas do apresentador em outras tarefas. Já Saori recebeu elogios pela postura firme, pela paciência e pela demonstração cuidadosa de como agir corretamente com Apollo. Essa diferença de comportamento fortalece ainda mais a narrativa dentro do jogo, criando novos conflitos, alianças e debates entre os peões, que sempre repercutem de maneira forte nas enquetes e no engajamento com o programa. A noite em A Fazenda 17 foi marcada por um dos momentos mais comentados entre os peões e também pelo público que acompanha cada detalhe do reality. Após curtirem o rancho, Carol, Dudu, Fabiano e Saori decidiram estender a convivência e aproveitar o clima gramado, sentados em volta de uma fogueira que dava um charme especial à cena. Esses momentos de descontração, conversas profundas e lembranças de jogo costumam gerar conteúdo que repercute rapidamente no YouTube. E desta vez não foi diferente. Enquanto observavam o céu e conversavam de maneira leve, Carol trouxe à tona uma memória importante da temporada, a criação do Grupo Tal. Ela relembrou como o grupo surgiu de maneira inesperada, reunindo peões que inicialmente nem imaginavam trabalhar juntos. O assunto rapidamente chamou a atenção dos colegas que estavam ao redor do fogo, especialmente porque o grupo acabou ganhando destaque nas primeiras semanas da competição, protagonizando estratégias, alianças e até alguns momentos polêmicos. Carol, sempre espontânea, também contou sobre a primeira punição proposital da edição. Sua narrativa gerou muitas risadas entre os peões e reviveu uma lembrança que marcou o início da temporada. Ela explicou que a ideia surgiu de maneira completamente despretensiosa, em um momento em todos ainda estavam se adaptando às regras rigorosas da fazenda. Ela revelou que sugeriu ao Dudu que ele pulasse na piscina fora do horário permitido, apenas para provocar a tão famosa sirene de punição que os participantes temem, mas que também desperta curiosidade em quem nunca a ouviu de perto. Dudu entrou na conversa sem hesitar e completou a história com ainda mais detalhes. Ele contou que realmente ficou curioso sobre o som da sirene, admitindo que queria experimentar aquele momento de adrenalina proibida. Segundo ele, Carol foi genial ao sugerir o desafio, e os dois decidiram repassar a missão para Yoná, que acabou entrando na brincadeira. O próprio Dudu disse aos risos que estava animado para escutar o barulho da sirene, já que até então só havia ouvido falar do impacto que ela causa entre os participantes. A lembrança arrancou risadas e trouxe um clima de leveza para o grupo reunido na fogueira. Essas histórias de bastidores sempre chamam a atenção do público, porque mostram um lado mais humano, íntimo e espontâneo dos peões, revelando dinâmicas que nem sempre são totalmente mostradas durante o programa.
Conversas como essa ajudam a reforçar as personalidades dos participantes, destacar afinidades e até expor pequenas travessuras que acabam se tornando memes. Além disso, a presença de Fabiano e Saori no momento trouxe ainda mais equilíbrio à conversa. Fabiano, mais observador, ouviu atentamente e trouxe algumas opiniões pontuais sobre convivência e limites dentro do programa, destacando que, apesar do clima leve, punições podem afetar a casa inteira. E esse tipo de brincadeira faz parte do aprendizado coletivo. Já Saori, que sempre demonstra carisma, trouxe comentários divertidos sobre como foi ver o desespero dos peões quando a sirene tocou pela primeira vez. Sua participação deixou a conversa ainda mais fluida e cheia de detalhes que enriquecem o conteúdo. O público que acompanha o programa certamente vai continuar buscando esse tipo de conteúdo, pois cenas como essa ajudam a entender melhor a linha do tempo dos acontecimentos dentro de Asterisco a Fazenda 17 Asterisco, revelando detalhes inéditos, sentimentos verdadeiros e histórias que completam as lacunas deixadas pelos episódios oficiais. Esse momento no gramado, com fogueira, risadas e lembranças, será um dos trechos mais comentados da semana. Sem dúvida, um dos conteúdos mais assistidos e compartilhados nas plataformas digitais. Duda e Mesquita, casal que vem ganhando destaque no programa tanto pela parceria quanto pelas polêmicas, tornaram-se o centro de uma discussão intensa entre alguns dos participantes mais influentes da temporada. Dudu, Saori, Carol e Fabiano se reuniram na área externa da sede para comentar o desempenho de Mesquita no cuidado das plantas, tarefa essencial para manter a horta em bom estado e garantir alimentos frescos para todos os peões. A crítica surgiu após vários dias de observação dos aliados, que ressaltaram que Mesquita não estava cumprindo adequadamente suas responsabilidades no manejo das plantas. A modelo foi direta ao afirmar que o lutador não está fazendo as coisas direito, destacando falhas no processo de rega, poda e manutenção da horta. Carol apontou que algumas plantas estavam murchando e sem os cuidados básicos, algo que ela considera essencial para a convivência dentro da fazenda. Saori concordou prontamente, dizendo que a situação refletia descaso e até falta de empenho da parte dele. A cirurgia dentista reforçou as críticas ao declarar que o descuido de Mesquita estava prejudicando a horta inteira e que isso já tinha se tornado perceptível para todos. Suas palavras foram marcantes, já que afirmou abertamente que o comportamento do lutador era motivo de vergonha. Esse tipo de comentário costuma gerar debate não apenas dentro da casa, mas também entre os fãs do reality, que analisam cada detalhe e costumam se dividir entre defesa e críticas nas redes sociais. Enquanto o grupo conversava, o atual fazendeiro trouxe ainda mais elementos para acalorar a discussão. Ele contou que Duda, namorada de Mesquita, havia pedido para que ele assumisse por ela o trato dos búfalos, alegando que estava machucada após receber um golpe de túnica e precisava de atendimento médico. Essa informação gerou surpresa entre os participantes, pois Duda é conhecida por seu empenho nas atividades com os animais. O pedido levantou dúvidas sobre até que ponto o casal estaria sobrecarregado ou desorganizado em suas funções, além de levantar suspeitas de que Mesquita poderia estar tentando assumir ou redistribuir tarefas de forma estratégica para aliviar a pressão sobre Duda. A conversa ganhou ainda mais força quando os aliados começaram a especular se o casal estaria deixando responsabilidades acumularem ou se estariam enfrentando dificuldades diárias nas tarefas diárias. Fabiana destacou que todos no confinamento passam por momentos difíceis, mas que é importante cumprir as obrigações do dia a dia sem comprometer o bem-estar de toda a equipe. Esse comentário trouxe uma reflexão sobre como pequenas falhas podem gerar grandes conflitos dentro de A Fazenda 17, onde cada detalhe é observado e julgado pelo grupo. Esse episódio rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da manhã, tanto dentro quanto fora da casa. O público, sempre atento às dinâmicas e aos atritos entre os participantes, começou a debater o comportamento de Mesquita e o pedido de ajuda feito por Duda. Nas redes sociais, muitos fãs comentaram sobre a importância da divisão justa das tarefas, o impacto das responsabilidades sobre o jogo e como o casal lida com pressão, críticas e expectativas do restante da casa. A manhã deste sábado começou de forma intensa e movimentada para os peões de A Fazenda 17. Depois de uma festa daquelas, os participantes que estavam escalados para os tratos dos animais tiveram que acordar cedo,
enquanto os demais aproveitaram para descansar e tentar recuperar as energias. Entre os responsáveis pelas primeiras tarefas do dia estavam Duda Endling e Toninho Tornado, que dividem o trato da vaca e dos búfalos, uma das atividades mais trabalhosas e exigidas pela produção do reality. Durante a rotina matinal, Duda aproveitou um momento de conversa com Toninho para comentar uma situação que vinha incomodando desde cedo. A atriz afirmou que Dudu Camargo, o atual fazendeiro, teria errado ao se colocar no trato de Apolo, um dos cavalos mais sensíveis da baia. Segundo ela, a escolha foi precipitada, já que o trato de Apolo exige técnica, calma e conhecimento sobre o comportamento do animal. E Dudu não teria demonstrado experiência suficiente para lidar com a função. A confusão começou ainda durante os cuidados com Tunica, outro dos animais da fazenda. Duda relatou que levou uma rabada enquanto tratava da égua, o que a deixou dolorida e sem condições de continuar a tarefa naquele momento. Por isso, pediu a Dudu que a substituísse nos cuidados, mas ela deixou claro que a troca deveria acontecer dentro das tarefas que ele realmente dominasse. Para Duda, o apresentador não deveria ter assumido Apolo, já que o cavalo exige atenção especial e costuma reagir de forma brusca quando algo é feito de maneira incorreta. Esse comentário deu início a uma troca de opiniões entre ela e Toninho Tornado, que ouviu atentamente e concordou que muitas vezes o fazendeiro assume funções por impulso, sem considerar sua familiaridade com as atividades. A conversa repercutiu rapidamente entre os peões e gerou debate sobre organização, liderança e erros de execução durante os tratos. Momentos como esse sempre chamam a atenção do público, especialmente porque envolvem críticas diretas ao fazendeiro, figura central da semana. Enquanto isso, do outro lado da sede, Carol e Kilikaki Maravilha também estavam conversando e analisando o comportamento de Luiz Mesquita após a sua volta da roça. Mesquita, que sobreviveu a Berlinda recentemente, retornou com postura confiante e até mais expansiva do que o comum. Carol, sempre observadora, comentou que ele estava com o peito muito estufado desde que voltou, e insinuando que o lutador estaria se sentindo intocável ou superior aos demais participantes. A modelo brincou dizendo que mais um pouquinho estoura, uma forma descontraída, porém crítica, de dizer que o ego dele havia inflado demais. Kaki concordou, afirmando que o retorno da roça costuma mexer com o psicológico dos participantes, e que muitos acabam se sentindo mais fortes ou mais protegidos pelo público logo após escaparem da eliminação. No entanto, ela destacou que essa atitude pode criar conflitos e afastar aliados, já que confiança em excesso às vezes é interpretada como arrogância dentro do jogo. Essas conversas simultâneas revelam o clima instável que domina a Fazenda 17 neste momento da temporada. Os peões estão mais atentos aos comportamentos, às falhas nos tratos e às mudanças de postura depois das berlindas. O público que acompanha o programa sabe que esse tipo de dinâmica é terreno fértil para tretas, alianças inesperadas e desentendimentos que acabam se tornando grandes momentos nas redes sociais. A manhã de sábado não só expôs fragilidades e tensões, como também deixou claro que a convivência dentro da sede está cada vez mais sensível. Qualquer deslize, qualquer olhar e qualquer comentário vira pauta, vira corte viral e rapidamente se espalha entre os fãs do reality. O comportamento de Mesquita, as críticas de Duda e a condução de Dudu como fazendeiro prometem continuar reverberando nas próximas horas, alimentando ainda mais debates e movimentando os rumos do jogo. Se em outros momentos a tensão, as estratégias e as pequenas picuinhas dominam a convivência, desta vez o baile trouxe leveza, romance e reflexões profundas sobre o futuro dos casais formados dentro do reality. Duda, Mesquita, Dudu e Saori viveram uma das noites mais marcantes da temporada, brindando ao amor, à permanência no jogo e as histórias que vem construindo ao longo dos dias de confinamento. A festa estava ambientada em um clima de baile clássico, com luzes suaves, decoração romântica e músicas que estimularam os participantes a mergulharem em suas emoções. Os dois casais, cada um com suas particularidades e fases diferentes do relacionamento, aproveitaram a atmosfera para conversar sobre sentimentos, expectativas e até planos para além das câmeras. Esses momentos sempre acabam ganhando grande repercussão no YouTube, especialmente entre fãs que acompanham de perto os envolvimentos amorosos dentro da casa. Duda Endling e Luiz Mesquita,
que vem construindo um relacionamento cheio de idas e vindas. Aproveitaram o clima acolhedor da noite para conversar sobre o rumo da relação. Sentados próximos, trocando olhares e palavras sinceras. Eles discutiram a possibilidade de continuar juntos depois do reality. Duda foi honesta com o lutador ao dizer que, apesar do carinho e da conexão que criaram, não pode prometer nada por enquanto. Ela explicou que, para tomar uma decisão definitiva, precisa entender como está sua vida fora do programa, quais situações a aguardam e como o público percebe essa relação. Para Duda, entrar em um compromisso dentro de um reality é algo delicado, pois o mundo lá fora pode trazer realidades completamente diferentes daquelas vividas na fazenda. Mesquita ouviu atentamente e sua reação mostrou maturidade e compreensão. Ele afirmou que entende o posicionamento de Duda, mas pediu que ela leve em consideração tudo o que já viveram no confinamento. Para o lutador, os momentos de parceria, apoio emocional, companheirismo e entrega que tiveram até agora são prova de que a relação tem força e merece ser continuada fora do reality. Ele ressaltou que está disposto a enfrentar os desafios e que acredita que os dois podem construir algo mais sólido após o fim do programa. Essa conversa emocionou muitos espectadores, gerando ampla repercussão nas redes sociais e se tornando um dos assuntos mais buscados no YouTube. Enquanto isso, do outro lado da pista, Dudu Camargo e Saori Cardoso também protagonizaram um momento romântico e descontraído. A dentista e o apresentador, que vem demonstrando uma forte sintonia desde o início da temporada, aproveitaram a festa para brincar sobre casamento. Entre risadas e abraços, eles começaram a ensaiar passos e gestos como se estivessem em uma cerimônia real, arrancando comentários divertidos dos colegas que assistiam à cena. Um ensaio para o casamento, como foi apelidado pelos peões, rapidamente se tornou um dos destaques da noite, alimentando especulações sobre um possível romance mais sério entre os dois fora da fazenda. Esse tipo de conteúdo é extremamente popular nas plataformas digitais, especialmente no YouTube, que concentra grande parte do público que acompanha intensamente os casais formados no reality. Termos como a Fazenda 17, Casal da Fazenda, Dudu Camargo e Saori, Duda e Mesquita, Casal do Baile, Clima Romântico, Festa Especial, Permanência no Jogo, namoro ou pós-reality, relacionamento dentro da fazenda e bastidores da festa ajudam a impulsionar o vídeo e colocá-lo entre os mais procurados do dia.